Fala pessoal, o Netão responde parte 21. Bora comentar sobre o Banco Bradesco, que não para de apanhar na cotação e aparentemente possuímos uma boa simetria, e também sobre liquidez baixa em certos papéis. E o terceiro ponto, 3 formas práticas de como calcular o preço teto, e eu vou destacar sobre a BB Seguridade. Então bora lá. A primeira pergunta é sobre o Banco Bradesco. Será que faz sentido para uma carteira previdenciária? E sim, até porque é um bancão lucrativo, e há mais de 40 anos que eles pagam proventos sem falhar. Porém, aqui no caso do Banco Bradesco, é para quem possui visão de médio a longo prazo, porque no curto prazo o banco ainda segue entregando um balanço fraco e uma rentabilidade muito baixa. Porém, mesmo assim, o Banco Bradesco tem pago mais de 10% de dividend yield. Então tem aquele ponto, caso aconteça essa melhora no lucro, o Banco Bradesco poderá pagar proventos melhores e quem estiver comprando neste preço poderá receber um bom provento no médio a longo prazo. Outro ponto, o PL parece alto, de 8,0, porém o projetado fica na faixa de 6 a 7 vezes, o que ficaria bem abaixo do que as suas médias. E também o PVP atual é de 0,7, o que é literalmente o menor patamar desde 1996. E perceba que a média e a mediana ficam na faixa de 1,8 a 1,9. E digamos assim, se o mercado voltasse a se animar para o Bradesco e pagassem 1,9 de PVP, o Bradesco subiria cerca de 170% na cotação. E até poderia ser mais, até porque, tri após tri, o patrimônio líquido irá crescer e esse PVP tende a cair. Porém, nada garante que o mercado voltará a pagar este PVP elevado de quase 2,0, porque o banco tem que entregar uma rentabilidade melhor, tem que acontecer um bom fluxo na bolsa, tanto de fundos locais e também de estrangeiros, o maior interesse do investidor pessoa física. Então, o fluxo segue fraco, juros altos, balanço fraco que o banco tem entregue, então vários pontos têm acarretado nesse baixo PVP. Outro ponto, eu sempre falo para vocês olharem o ROI do banco, porque tem vários bancos na bolsa que são cotados por 0,5 de PVP, por exemplo, Banco Banrisul e Banco BMG, porém ambos têm entregue uma rentabilidade bem baixa de 8 a 10%. Então esse baixo PVP é justificável por causa de uma rentabilidade muito baixa. E essa foto mostra muito bem isso, que antigamente o mercado pagava 2,0, 3,0 de PVP, mas o Bradesco entregava um ROI de 25%. E agora a sua rentabilidade caiu para 8 a 10%, o que tem sido o menor patamar desde 96 até o momento. Então não é por acaso que o mercado tem pago esse baixo PVP. Porém, tem aquela reflexão que eu gosto de fazer, é que neste preço, ou o Bradesco está literalmente de graça, ou o mercado acredita que nunca mais o banco irá melhorar no quesito rentabilidade. E a perspectiva para o médio prazo, eu acredito que o banco entregará uma rentabilidade bem melhor. Porém, isso também não é garantido e temos que ir acompanhando tri após tri. Outro ponto que vale para todo o setor financeiro, recentemente aconteceu uma entrevista com o CEO do Banco Bradesco e ele destacou que a carteira de crédito no país poderá crescer em 3 trilhões no período entre 2023 e 2028. E como o Bradesco possui cerca de 15% de fatia de mercado, o CEO destacou que o banco poderá pegar pelo menos 15% dessa fatia. Ou seja, a sua carteira de crédito poderia crescer em cerca de 450 bilhões e esse ponto poderia gerar uma receita bruta adicional de até 45 bilhões, a depender do mix da carteira de crédito. E só para termos noção, em 2023, o banco entregou uma receita de 65 bi de operações que envolvem crédito, ou seja, eles podem aumentar desses 65 bi e colocarem uma receita incremental de 45 bi ao longo do tempo até alcançar isso em 2028, ou seja, o Bradesco poderá alcançar cerca de 110 bi de receita nessa parte de operações envolvendo crédito e a sua receita poderia crescer em cerca de 70%. Daí ele destacou que é um mercado que possui um grande potencial. E o mesmo fato poderia acontecer no Banco do Brasil, que tem cerca de 18 a 20% de fatia de mercado na parte de crédito no país. E também a mesma coisa vale para o Banco Santander, Banco Itaú e também os bancos pequenos da Bolsa, que poderiam pegar parte desse crescimento. Então, se acontecer mesmo, boa parte do setor financeiro pode entregar crescimento no resultado, caso a inadimplência permaneça controlada e as provisões também.
Outro ponto está aumentando cada vez mais essa assimetria do Banco Bradesco, porque no curto prazo já tem acontecido uma pequena melhora no seu lucro e a perspectiva do mercado é que o Bradesco entregará lucros melhores do próximo ano em diante. Então, se for o caso, temos uma grande assimetria com cotações caindo e lucros que poderão crescer. Então, o mercado poderia se animar e colocar o Bradesco em cotações maiores caso o lucro melhorasse e a sua rentabilidade também. Já outra pergunta sobre liquidez na parte de ações realmente importa para o pequeno investidor? E sim, tem que ter pelo menos uma pequena liquidez para você conseguir comprar e vender tranquilamente. Porém, eu vejo o pessoal com tanta histeria que não quer investir em ações com baixa liquidez. E lembre-se que isso pode ser uma pequena posição da sua carteira, porque o cidadão fala isso e pensa que será 100% da carteira. E na prática pode ser 3%, 5% ou 10% da sua carteira. E o restante ainda estará alocado em ações com alta liquidez que você conseguiria vender a posição inteira em um clique. Além do mais, boa parte dos meros mortais da bolsa, pessoa física, aportam R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês, 3.000, 5.000, até no máximo uns 10.000 por mês. Ou seja, você conseguiria comprar e vender tranquilamente nesses papéis que têm uma liquidez de 200 a 300 mil por dia. E o pessoal parece que fala que a liquidez é baixa, mas isso aqui seria ok para o pequeno investidor. Mas eu entendo que tem alguns casos que realmente são péssimos. Por exemplo, Banco Banese, que é o Banco do Estado de Sergipe. Quando você olha para indicadores, é um dos bancos mais baratos da bolsa, PLD 3, PVP de 0,58, dividend yield semestral e tem pago uns 10% por ano, mas a liquidez realmente é baixa, 17 mil por dia, e às vezes acontecem 3 negociações por dia, 5 negociações, ou seja, fica bem inviável de comprar e vender os papéis. Então, neste caso, realmente acaba sendo bem inviável de se tornar sócio da empresa. Porém, tem outra, a Companhia Energética de Brasília, que tem tanto a ação ordinária e também a preferencial classe A e classe B. E cada código possui cerca de 100 a 200 mil por dia de liquidez, então neste caso fica tranquilo de comprar e vender. E algumas pessoas, principalmente que possuem um aporte mais substancial, acabam possuindo os 3 códigos em carteira porque acaba dividindo a liquidez em cada papel. Então tem que ver caso a caso, porque alguns casos sim, dá para comprar e vender tranquilamente. E na dúvida, abra o home broker da sua corretora e olhe o book de ofertas para perceber as ordens de compra e as ordens de venda. E por fim, bora comentar sobre preço teto de ações e 3 formas práticas de como calcular utilizando a BB Seguridade. E a primeira forma, ele já destacou aqui na pergunta, a média do dividendo dos últimos 5 anos, dividido por 6%, é a melhor fórmula para calcular o preço teto, e a minha resposta é não, e eu acho uma das piores, porque esse fato só olha o passado e temos que olhar daqui para frente. Até porque, se pegarmos a média histórica da Petrobras, pegará aquele ano que a empresa pagou 60% de yield, o que foi algo fora da curva, e esse fato não acontecerá olhando para o balanço que a empresa tem entregue. Já outros casos que pode acabar distorcendo, BBSE, que pagará acima do que a sua média de 5 anos, e a Taesa, que poderá pagar abaixo do que a sua média de 5 anos. Então, quem calcular dessa forma pode achar que a BBSE está cara ou que a Taesa está muito barata. E na prática mesmo acaba sendo o contrário. Então, a primeira forma, utilizando a média do provento, vocês podem encontrar o dividendo pago por ação no site Investor 10. Então, eu vou pegar o provento de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Daí, o que é que temos? Que a BBSE pagou na média R$ 2,36 por ação, olhando de 5 anos para cá, que é só somar tudo o que foi pago e depois dividir por 5. Consequentemente, na fórmula da Spazin, eu divido por 6%, que é 0,06, o preço teto será de R$ 39,33, o que teria 12% de margem de segurança. Porém, o dividendo que a BBSE pagou nos últimos 12 meses é de R$ 3,55 por ação entre dividendos e recompras de ações. E aqui nem aparece a recompra de ações, que também faz parte da remuneração do investidor. Outro ponto, eu acredito que a BBSE poderá pagar mais de R$ 3,50 por ano, o que ficaria uns 50% acima do que essa média de 5 anos. Ou seja, seria bem mais prudente olhar para o projetado e não para a média histórica, que ficará bem abaixo do dividendo esperado para o próximo ano.
Já a segunda forma de como calcular o preço-teto, você pode olhar para indicadores e essa forma acaba sendo útil para aqueles ativos que não têm tanta volatilidade no resultado, são de setores mais estáveis e que raramente ficam oscilando tanto o balanço de lucro para prejuízo, porque esse ponto poderia distorcer bastante esse fato que eu irei destacar. Então, o preço sobre lucro atual da BBSE é de 8,2 e se pegarmos a média de 10 anos, foi de 13,0. Então, digamos assim, eu aceito pagar até 10,0 de preço sobre lucro na BBSE, então qual seria o preço teto para isso acontecer? Daí, o primeiro ponto, você irá precisar do lucro esperado para certo ano. Por exemplo, a BBSE já lucrou 6,2 bi de janeiro até setembro e o mercado cogita por uns 2 bilhões no lucro do quarto tri. Consequentemente, a empresa poderá fechar o ano com cerca de 8,2 bi de lucro. Lembrando que esse fato não é garantido. Consequentemente, 10 vezes o lucro, isso representaria 82 bilhões de valor do mercado, que dividido pela quantidade de ações, excluindo as ações em tesouraria, que é de 1 bilhão 941 milhões. Então temos um preço teto de R$ 42,20. E esse patamar seria o meu preço teto na empresa. Outro ponto, se eu comparar o preço teto com a cotação atual, temos uma margem de segurança de 21%. Então perceba que apesar dessa pequena alta, a BBSE ainda segue cotada bem abaixo do meu preço teto e ainda teria mais de 20% de margem de segurança. Lembrando que até este patamar de 10 vezes lucro ainda ficaria bem abaixo do que as suas médias e a empresa ainda poderia gerar bons proventos neste patamar de preço. Já a terceira forma de como calcular o preço-teto, eu vou considerar o dividendo projetado e considerando essa premissa de 8,2 bi de lucro para este ano e que a empresa repasse 85% desse lucro na forma de proventos, temos 3,59 por ação. Consequentemente, 3,59 dividido pela cotação atual de 35, temos um dividend yield esperado de 10,2%. Que é o que mais ou menos o mercado projeta para este e o próximo ano. Fora isso, você pode pensar, qual preço eu pago para receber 8% de yield na BBSE? Então, o que é que eu pego? O dividendo por ação e divido por, digamos, 8%, que seria 0,08. Então, neste caso, se você pagasse até R$ 44,88, você ainda receberia 8% de yield na empresa. Porém, você pode ser mais exigente e querer 9%, 10%, então é só pegar o dividendo projetado e dividir pelo yield que você busca em certa empresa. Então, até sendo conservador e exigindo 10% de yield na BBSE, o preço teto seria de R$ 35,90 e ainda teria uma margem de segurança positiva. Então, pessoal, comentamos aí sobre algumas perguntas que vocês me enviaram envolvendo Banco Bradesco e BB Seguridade e comenta sobre quais das duas vocês investem e, em particular, eu só possuo a BBSE na minha carteira. Porém, eu também acho o Banco Bradesco muito barato no momento e quem tiver visão de médio a longo prazo poderá ser bem recompensado caso aconteça essa melhora no resultado. Então, pessoal, por ser isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro do YouTube para ter acesso a mais de 510 vídeos e tem tanto vídeos teóricos, vídeos práticos, vídeos sobre a minha carteira, meus aportes, tem a planilha completa com mais de 70 empresas que contém dados de lucro esperado, preço teto, yield esperado e muito mais. Então, se você gosta tanto do canal, assina pelo menos um mês e se não gostar, você cancela em um clique. E também tem muitas pessoas migrando para o BTG e conseguindo bons benefícios. E aqui abaixo possui um link de um formulário do parceiro do canal para vocês conseguirem bons benefícios na corretora, na conta corrente, tem um cartão Black do BTG e muito mais. Então preenche o formulário e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.